Olá, queridos colegas da Rede Municipal de Francisco Beltrão. É com imenso prazer que estamos novamente aqui para trabalhar com vocês nessa nossa formação de professores à distância. Estamos trabalhando no módulo 2 com os professores de Educação Infantil de 4 e 5 anos, professores do Ensino Fundamental 1, de 1º ao 2º ano. Meu nome é professora Carmen Luzia Mendes Pereira e hoje nós teremos logo adiante uma convidada especial, que é a nossa querida professora Viviane Hansi Copes. O nosso tema que nós abordaremos na nossa 7ª aula é o que é o realismo nominal e como nós tiramos as nossas crianças do realismo nominal. Então, professores, dentro da consciência fonológica, como eu já trabalhei com vocês, desde a nossa primeira videoaula com o tema A Consciência Fonológica, uma das etapas fundamentais para nós compreendermos se a nossa criança ela se apropriou da consciência fonológica, se ela possui consciência fonológica ou não, professores, é nós fazermos uma avaliação se a nossa criança se encontra no realismo nominal ou não. Mas, Prof. Carmen, o que é o realismo nominal? Eu não sei o que é o realismo nominal. Eu tenho certeza, professores, que após essa aula, vocês compreenderão bem claramente quando uma criança se encontra no realismo nominal. E quando essa criança está presa ao realismo nominal, nós podemos dizer que ela não adquirirá a alfabetização, ela não se alfabetizará, ou ela terá muita dificuldade nesse processo de aquisição da leitura e da escrita, da apropriação do nosso sistema de escrita alfabética. O que é o realismo nominal? O realismo nominal, vários autores nomeiam, e um dos autores que vocês sabem que eu sigo e que eu estou sempre citando nessas minhas videoaulas é o Arthur Gomes de Moraes. O Arthur Gomes de Moraes deixa muito claro que quando a criança está presa dentro do realismo nominal, no realismo nominal, a criança ela está presa no significado da palavra, no objeto, no ser. A criança, ela não pensa na palavra, no som, que aquele objeto, que aquele ser representa sons quando eu falo o nome dele, quando eu abro a minha boca para pronunciar esses fonemas que correspondem àquela palavra. A criança não pensa, ela está presa ao significado, ela não se desprende do significado. Ela tem o significado como predominância, ela não pensa na palavra. Por isso que nós precisamos desenvolver nessa criança a consciência fonológica, desprender ela do significado e levar ela para o significante, que é tirar ela do realismo nominal. Então, aqui nós temos um exemplo claro. O significado é o ser. Então, nós temos aqui o desenho do leão, para vocês perceberem. Então, o significado é o ser. O leão, a garrafa, o pote, a criança tem lá na sua mente, quando eu peço para ela escrever, ela vai escrever a palavra leão, ela pensa no animal. Como o animal é grande, ela vai representar essa palavra com diversas letras. Quando a criança está nessa fase, lá na fase da escrita, ela se encontra onde? Lá na garatuxa, né? Lá no pré-silábico, ela não pensa na palavra. Ela vai representar essa palavra com letras aleatórias, com símbolos, com desenhos, ou com letras do seu próprio nome, as letras que ela conhece. Ou, se
por um acaso o objeto ou o desenho que eu mostro para ela for algo pequeno, ela vai representar às vezes com poucas letras. É por isso que quando a criança é uma fase que nós conseguimos identificar claramente com as nossas crianças, quando nós avaliamos ela, e vocês vão ver logo abaixo como nós podemos avaliar ela facilmente para identificarmos se a criança está ou não está no realismo nominal. Significante oral é a palavra leão. Então, se ela está presa no realismo nominal, ela pensa só no ser. Como sair da forma, da estrutura para o som da palavra? Como nós devemos fazer isso? Apropriando essa criança dentro da consciência fonológica, trabalhando com essa criança a consciência fonológica, a consciência de pensar nas palavras. Criança que ainda se encontra no realismo nominal não desenvolveu habilidades de consciência fonológica. Ela está na fase da escrita das garatuchas. Não há nada de patológico. A criança não tem problema cognitivo, problemas significativos na sua cognição. Isso é a fase que ela se encontra. E nós precisamos saber o que nós temos que fazer pedagogicamente para tirarmos a criança dessa fase. Para levarmos ela a refletir sobre a nossa escrita oral, né? E sobre a escrita das palavras, sobre a nossa forma oral, sobre a nossa fala e sobre a escrita das palavras, para nós caminharmos em direção à compreensão do sistema de escrita alfabético. A criança só irá se apropriar do sistema de escrita alfabética a partir do momento que ela se desprender do realismo nominal. A vencer essa etapa, a criança avança no desenvolvimento da leitura e da escrita. Só dessa forma que ela irá avançar. Como passar por esta etapa? A criança precisa ser capaz de saber como a linguagem oral se organiza, perceber as cadeias sonoras da fala, a consciência fonológica, tudo aquilo que nós já trabalhamos até aqui. Ter consciência de frases e palavras, compreender palavras que começam com o mesmo som, terminam com o mesmo som, são as aliterações, as rimas. Compreender que essas palavras são divididas em sílabas, que as sílabas têm unidades menores, que são os fonemas. Fazermos com que a criança compreenda toda essa compreensão fonológica através da nossa audição, através de atividades que levem a criança a manipular toda a nossa língua oral, através da sua audição. Então, para alfabetizar, se faz necessário desenvolver um nível de sensibilidade, né, que possa distinguir os diferentes níveis e etapas desse processo. Precisamos fazer com que a criança compreenda que as palavras, som que produzimos para dizer o nome de algo, são dissociados dos seus significantes. Isso é fundamental. Fazermos com que as crianças compreendam que muitas vezes o significado pode ser grande e a palavra pequena. Um exemplo, o sol, que é um significado grande, e a palavra é pequena. Ou que o significado pode ser pequeno, por exemplo, a borboleta, e o seu significante, que é a palavra, grande. Aqui nós temos um exemplo claro. Este animal pequeno, nome grande, animal grande, nome pequeno. Como passar por esta etapa? Como nós devemos trabalhar com os nossos alunos para passarmos dessa etapa? É um trabalho sistematizado com os nossos alunos, professores. Aqui, professores, ficará bem claro para vocês quando uma criança ainda está presa dentro do realismo nominal. Para vocês terem uma ideia que nós podemos estar avaliando os nossos alunos a qualquer momento, as nossas crianças em qualquer momento. Não precisa ser lá dentro da sala de aula, professores.
É no momento em casa, no momento em família, nós podemos estar trabalhando com as nossas crianças. Vocês verão nesse vídeo que eu fiz com a minha filhada, né, que ela é a nossa aluna do Infantil 4. Então, é a nossa aluninha, a Maria Liz Mendes Machado dos Santos, que ela é a nossa aluna do Infantil 4. Então, vocês irão assistir o vídeo agora. Prestem atenção nas respostas que ela irá dar sobre aquilo que eu a questiono. Maria, a palavra abelha e mel são iguais? Sim, porque a abelha é grande, que a abelha é pequena e o pote de mel é grande. Porque a abelha é pequena e o pote de mel é grande? Aham. Por isso que a palavra abelha e a palavra mel são iguais? Aham. Elas são iguais? Tu acha que a palavra abelha e a palavra mel são iguais, então? Uhum. É? E qual que é a palavra maior, filha? Pensa, ó, Cadinda. A palavra sol ou a palavra amarelo? Palavra sol. Por que que a palavra sol é maior? Porque o sol é grande. Porque o sol é grande? Aham. Ele tá lá no céu? Aham. E ele é bem grandão? Aham. Que legal! E a palavra, quando a Dinda fala assim, mar, o mar é mais grande, a palavra mar é mais grande ou a palavra mar é mais pequeno do que a palavra Marcelo? Quando a Dinda fala mar Mar. ou Marcelo, qual que é a palavra maior? Qual que é mais grande? Mar ou Marcelo? Mar. Mar? Por quê? Porque ele é grande, Ele- cheio de água. Cheio de água, né? Tu foi lá na praia? Uhum. É. Perceberam, professores, que todas as respostas que a Maria me deu foram respostas coesas. Ela possui um processamento auditivo intacto, ela compreende tudo aquilo que eu questiono, né? Ela me responde com segurança, com afirmações. Só que a Maria ainda se encontra dentro do realismo nominal, pois ela está na sua fase correta. Ela é uma criança da educação infantil 4. Vocês perceberam que na resposta, quando ela me diz a abelha e o mel, quando ela fala do pote de mel, que o pote de mel é maior, então ela pensa, ela já introduz novas palavras. Eu não perguntei, não falei sobre o pote de mel. E ela já coloca a palavra pote de mel. Então ela me responde tudo que eu questiono. Só que ela pensa ainda no significado, que são as palavras, o ser, o sol, o Marcelo, o mar. Então ela pensa no mar, porque ela viu a praia, ela viu que o mar é grande. Então ela pensa no objeto, no ser, e ela não pensa na palavra. Então essa criança está dentro do realismo nominal. Ah, prof. Carmen, mas ela tem 4 aninhos, né? Então, professores, não se surpreendam se vocês fizerem uma atividade desse porte com alunos de vocês, lá do 3º, 4º, 5º ano, e eles responderem para vocês dessa forma. O ano passado eu fiz esses questionamentos para alguns alunos nossos, né? Por motivos assim banais, né? Para questionar, para ir descobrindo como que eles pensavam, e muitos me respondiam dessa forma, pensando no significado e não no significante.
Agora, professores, vocês assistirão um vídeo de um outro aluno nosso, que é o nosso aluno o Arthur Matheus Marafon. Esse aluno, ele iniciou esse ano letivo, né? A professora iniciou o trabalho com a consciência fonológica, mas infelizmente, né, com essa pandemia, tudo está paralisado. Mas a professora, a mãe dele, a nossa coordenadora lá na escola, a professora Adriana Marafon, ela está dando continuidade nesse trabalho com ele em casa. E vocês percebam agora, no vídeo que vocês assistirão, o nível que o Arthur já se encontra, mesmo saindo, por exemplo, mesmo ele não estando indo para a escola. Arthur, eu quero lhe fazer umas perguntas e eu quero que você responda. Diga para mim, qual é a palavra maior? Abelha ou mel? Abelha. Por que que a abelha é maior? Porque a abelha tem que mel, só tem 2. Ótimo, parabéns! A abelha tem 3 pedacinhos e o mel tem quantos? 2. 2? Mel. A palavra sol e a palavra amarelo, qual que é a maior? Como que você descobre qual que é a palavra maior? Mostra para nós. É o que eu penso. Você pensa e você conta com alguma coisa? Sim. Você usa o que para contar? Mostra para nós o que que você usa. Dedo. Então mostra aqui para nós os teus dedinhos contando. Ergue os teus dedinhos. Vamos lá, mostra. O sol tem sol. Sol, né? E o amarelo tem amarelo. 4. 4. E qual que é a palavra maior? Amarelo. Amarelo, parabéns, bem certinho. E agora, Arthur, qual é a palavra maior? Mar ou Marcelo? Marcelo. Marcelo, por quê? Porque Mar só tem 1 e Marcelo só tem 2. Parabéns, Arthur, que lindo, maravilha, é assim mesmo. O Arthur já saiu, né, do realismo nominal, ele já conta as palavrinhas, já sabe o tamanho das palavras. Perceberam, professores, as respostas que o Arthur me deu? Que interessante, professores! Vocês perceberam a segunda resposta? O que mais me impressionou a palavra que ele me deu quando eu perguntei como ele sabia o tamanho da palavra. Vocês perceberam qual foi a palavra que ele me respondeu? Ele pensa, que ele está pensando. Gente, que maravilha! Ele possui consciência fonológica. Ele saiu do realismo nominal. Ele se desprendeu do significado e ele está pensando no significante. Ele está pensando na palavra, no som que ele pronuncia. Quantos pedaços essa palavra tem? Vocês percebam que ele conta nos dedinhos, ele utiliza da estratégia dos dedinhos. Tem crianças que utilizam outras estratégias, que são tampinhas, que são outros materiais concretos. Ele utiliza os dedinhos. Então percebam, professores, uma criança presa ao realismo nominal, como a Maria está, provavelmente ela não irá ter facilidade, enquanto a criança estiver nessa etapa, ela não terá facilidade de se alfabetizar. O que nós precisamos fazer para que ela saia do realismo nominal? Desenvolvermos a consciência fonológica. Trabalharmos palavras, conceitos de palavras, o que são palavras. Ela precisa compreender o significado de palavras, tamanhos de palavras, que existem palavras maiores, menores e pequenas.
Então, é nessa fase que nós temos que desenvolver a consciência de palavras e frases, para que a criança entenda o que é palavra. Então, o Arthur já sabe o que é palavra. Qual o próximo etapa que nós temos que desenvolver com ele agora? A consciência silábica, para depois ser desenvolvida a consciência de fonemas. É um aluno que até o final do ano provavelmente vai se encontrar no alfabético, no infantil 5, com atividades lúdicas e prazerosas. Neste momento, professores, eu irei convidar a minha querida colega, amiga, parceira, para estar fazendo companhia comigo neste vídeo, nesta videoaula, para estar discutindo comigo como foi a introdução da consciência fonológica lá na Escola Sagrado Coração, para vocês perceberem como pode ser colocado em prática, professores, que tudo que é novo nos causa, no primeiro momento, estranheza, mas é possível, professores, podem ter certeza. Eu irei colocar a máscara, porque a gente sabe, né, professores, que nós estamos num momento de cuidado. Então, como nós trabalharemos aqui pertinho uma da outra, então nós iremos nos precaver, né, contra, né, esse mal que está aí nos assolando, né, que é o coronavírus, mesmo sabendo que nenhuma de nós tem esse problema, mas a gente estará nos precavendo. Então, se sinta à vontade, professora Vivi, faça parte. Tudo bem? Aqui nós temos a Prof. Vivi. Então, assim, professores, está aqui a professora Viviane Cobbs Hansen, mas eu gostaria de ressaltar que o ano passado não foi só ela que aderiu à consciência fonológica da nossa escola. Eu queria estar nomeando as nossas outras queridas professoras que trabalharam comigo, se dedicaram, colocaram em prática a consciência fonológica, a princípio meio tortuosamente, naquele primeiro momento, né, Prof. Vivi? A gente não sabia como colocar em prática, mas que teve muito resultado, né? Prof. Vivi depois vai colocar para vocês isso melhor. Que são as outras profs que trabalhavam com os primeiros anos, que era a professora Marisete Vacari Simeone, uma grande amiga e colega, a professora Lenice Pereira Dias, a professora Vanessa Zalza e a professora Dulce Maria Schmitz, que foram fundamentais nesse processo de experimentação de como colocar a consciência fonológica em prática. Porque vocês sabem, como eu coloquei lá na nossa primeira videoaula, como surgiu a consciência fonológica na minha vida, foi lá, mais ou menos lá na metade do ano passado, né, Prof. Vivi, que a gente começou a avaliar os nossos alunos e percebemos que eles não tinham, muitos não conseguiam chegar no nível que nós estávamos querendo que chegassem, né, Prof. Vivi? Exatamente. Então, primeiro, quero dar um olá, cumprimentar todos os meus colegas, né, de município ali, de rede, né, que estão participando dessa formação. É um grande prazer contribuir um pouquinho, né, da minha experiência com vocês. E é bem isso que você estava falando, Prof. Carmen. Era essa época do ano, mais ou menos, eu me lembro. Nós estávamos em 5 professoras, né, com 6 turmas de primeiro ano. E a gente estava fazendo um trabalho bem bacana, assim, de coleguismo, de parceria, de troca de experiência, um trabalho bem dinâmico. Porém, a gente encontrava assim, né, aqueles 5, 6 alunos em cada turma, ainda no pré-silábico, que não desenvolviam a leitura e a escrita, e aqueles assim ainda lá com um pouquinho de valor sonoro, mas que também não tinham uma evolução como a gente esperava, né? E a gente sempre trocando ideia, trocando figurinha, e não conseguia achar uma solução, né? E sempre pedindo ajuda para Carmen. Carmen, esse aluno assim, Carmen, estamos tendo uma dificuldade com esse aluno, com aquele.
que podemos fazer? O que vamos fazer? Coitada da Carmen. E daí foi nessa hora, né, que as professoras questionando e eu comecei, e não é só nessa hora. Sim. Eu sempre fui aquela pessoa assim que sempre fui buscar e sempre me intrigou desde que eu iniciei a minha carreira, que como eu coloquei para vocês, sempre foi dentro da alfabetização, que é é a minha paixão a alfabetização. Eu amo ser professora alfabetizadora. E eu tenho certeza que a alfabetização é fundamental, é imprescindível para o sucesso nas outras etapas da escolarização, né? Um aluno bem alfabetizado, ele terá sucesso em todas as etapas, né? É a base, né, professora Viviane? E então, aí foi que eu fui tentar achar uma solução, e como eu contei para elas na primeira videoaula, né, Prof. Vivi, que surgiu na tela do computador o livro do Arthur. Acho que até vamos, não sei se, assim, o livro do Arthur, e eu comecei a fazer a leitura, né, quando ele chegou na livraria, que a gente fez a encomenda, né, e lá no meio do livro, nem no meio, eu acho que no início eu pelo menos já me apaixonei, e o importante, professores, assim, que o bom quando a gente tem uma parceria, quando tem colegas que nos ajudam, né, para viver, que quando eu coloquei... Você chegou toda motivada, né? Meninas, acho que eu encontrei uma saída, né, para as nossas angústias, né? Então vamos lá, né? Conta para nós. Aí você começou a explicar pra gente, né, um pouquinho da consciência fonológica. Daí, assim, a primeira dúvida, a primeira dificuldade nossa, mas como assim, Carmen? A gente não vai trabalhar só o som, só vai falar com eles? E o alfabeto e as sílabas, que a gente estava indo mais ou menos nesse caminho, né? Uhum. Como assim? Exatamente, professores. Nós estávamos trabalhando, né, Prof. Vive ressaltando, nós estávamos trabalhando dentro de uma metodologia ainda, lá no sintético, silabação, né, que nós achávamos a mais adequada no momento, né? Mas muito, a gente estava trabalhando com muitos jogos, né, professora Vivi? Muitos jogos, muitas músicas, muita sequência didática, só dentro de sequências didáticas. Com matemática, com ciência, geografia, né? E um trabalho em parceria, todas trabalhávamos as 6 turmas, trabalhávamos o mesmo conteúdo com as 6 turmas, e nas 6 turmas, professores, a gente percebia, né, Prof. Vivi, 4, 5 alunos com esse mesmo problema. E alguns ali mal começando o valor sonoro em agosto. Era muito preocupante. Né? E o fim do ano chegando e a gente não conseguindo resultado. E daí até que você chegou com a consciência fonológica, né? E daí, no início foi uma loucura. Se para agregar, se vem para ajudar, por que não? Então vamos lá, né? E começamos. Começamos ali em setembro. Aí a gente tava com aquela sequência do mercadinho, né? Já juntando uma coisa com a outra. E a gente misturou bastante, né? A gente não tinha muita noção das hierarquias, né? E assim, no início a gente não tinha noção, né, professores? Porque tudo que é novo, no primeiro momento, quando a gente... Por exemplo, aqui vocês estão tendo a oportunidade de conhecerem todas as hierarquias, como trabalhar as hierarquias. Nós, no primeiro momento, a gente não sabia. Nós misturamos tamanho de palavra dentro de palavra, e a literação com rima, com tudo, né? Mas mesmo assim, né, Além disso, eu observei assim, lá em setembro, outubro, eu avaliei alguns alunos e eles estavam no pré-silábico. Nos últimos dias de aula, a gente avaliou, eles já estavam começando o valor sonoro. E alguns alunos que lá em setembro estavam com valor sonoro, no final das aulas já estavam silábico alfabético. Então, eles já avançaram. Era um salto... Em pouco tempo, o salto que eles deram foi muito significativo, assim, pelo grau de dificuldade que eles apresentavam do início do ano até agosto, que nós achávamos que eles não iam se apropriar, né, profe? Fazer um encaminhamento de alguns, uns pontos. Geralmente é de praxe, né? Então, vocês perceberam, professores, que muitos alunos que poderiam ter sido encaminhados, né, pensando que
DI, um déficit de aprendizado, a gente conseguiu, através da consciência fonológica, e como eu falei para vocês, e a Prof. Vivi ressaltou muito bem aqui, meio atropelada, sem uma base, sem um entendimento, nós conseguimos ajudar muito essas crianças. Não sou eu que constatei isso, minhas colegas também. Também. Delas, né? Com certeza absoluta. E agora, professores, assim, a Prof. Vivi, por que ela está aqui? Porque a Prof. Vivi, esse ano, nós só temos 2 turmas de primeiro ano, e como ela trabalha na nossa escola com 40 horas, então ela está com essas 2 turmas de primeiro ano. Então, no início do ano, infelizmente, né, professores, essa pandemia acabou, né, Vivi, interrompendo um trabalho fantástico. Dando uma pausa. Né? Porque assim, mesmo com a pandemia, a gente continua o trabalho dentro da consciência fonológica, inclusive a gente está trabalhando com mães, né? Sim. Que estão vindo buscar, a gente está trabalhando, explicando vários alunos nossos nessa fase, né? já, né, Prof. Vivi, alfabéticos, que as mães estão mandando atividades que eles... semana mesmo, né? Temos uma mãe bem feliz. Bem feliz, nossa, um vídeo, foto, e ele muito feliz escrevendo várias palavras. Ele estava no pré-silábico em fevereiro, e agora ele está alfabético. Alfabético, coisa mais linda. Mas claro, né, ele é uma criança que ele recebe muito apoio da mãe. Estímulo, e a mãe é uma mãe bem participativa, bem esforçada. Mas para vocês perceberem, professores, como é o trabalho com a consciência fonológica. Isso que a Prof. Vivi está agora no primeiro ano fazendo esse trabalho agora. E lá no Infantil 5, ano passado, as 2 professoras que estavam com o Infantil 5, elas deram uma ênfase de setembro em diante na consciência fonológica no Infantil 5. Mas vocês imaginaram, né? Já imaginou, Prof. Vivi, se no Infantil 4 os professores trabalharem dentro do processamento auditivo, desenvolver a consciência ambiental para fortalecer o processamento auditivo dessas crianças, lá no Infantil 5, trabalhar todas as hierarquias da consciência fonológica. Nossa. Tu já imaginou no primeiro ano, Prof. Vivi? Nossa, vai ser sucesso total. Não, você imaginou, você mais ou menos estima assim, quanto tempo para eles estarem letrados? Um ano. Eu acho, né? Assim, tirando, né, Vivi, aqueles casos de casos de DI, né? Para vocês terem ideia, a Prof. Vivi vai relatar essas 2 atividades que os nossos aluninhos, que eu voltei agora esse slide, do realismo nominal, foi a professora Viviane que idealizou. Pode relatar como que você idealizou, o curso que você adquiriu, né, Vivi? Então, assim, comecinho do ano, a gente sempre faz aquele diagnóstico inicial, né, para descobrir os níveis, né, de escrita das crianças. E eu já tinha feito o meu diagnóstico e já tinha mais ou menos visto quem estava pré-silábico, que é o que a gente mais se preocupa, né. Eu tinha percebido algumas coisas, algumas questões. Isso foi em fevereiro. Aí eu pensei, não, mas eu preciso intervir, eu preciso trabalhar com essas crianças, estimular e fazer elas evoluírem, todas, né? Mas a preocupação maior é sempre com os pré-silábicos, né? Todos precisam evoluir, né? Mas esses deixam a gente mais angustiado. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E trabalhando nessa questão lúdica, né? Sempre associada a jogos, a brincadeiras e tal. Aí, numa das aulas que eu estava assistindo da Carla Silva, que eu acompanho ela, né? Indicação da Carme, e eu e muitas colegas acompanhamos ela, né? Em cursos que a gente adquire, em videoaulas no YouTube, né? Estamos sempre acompanhando. Então, eu vi uma atividade que ela fez e eu me inspirei. Daí, eu adaptei ali para a sequência didática que eu estava trabalhando. Então, a gente estava trabalhando numa sequência de uma musiquinha dos animais, né? E eu escolhi algumas figuras de animais. Então, eu coloquei meio que estratégico, né? Meio de propósito ali, para trabalhar com isso. Então, a minha intenção foi fazer mais uma avaliação a nível de conhecimento deles e também provocá-los. Provocá-los a pensar. Né? Porque a grande destacada, eu acho, da consciência fonológica é fazer a criança pensar. Pensar. Foi Né? aquilo que o Arthur falou, né? A palavra-chave. Pensa, eu penso.
eu estava instigando os meus alunos a pensarem, Pensarem. né? Então eu trouxe ali, então eu fiz assim, eu fui chamando, todo dia eu chamava 4, 5 aluninhos, né? O quanto fosse possível no dia, ali na minha mesa, individualmente. Então eu passei a semana com essa atividade, né? Enquanto os outros estavam fazendo outra atividade, eu chamava um por um, era rapidinho. Então eu falava assim, circule a palavra maior, o nome da atividade, né? Então, meu bem, fala aqui para a professora. Que animal é esse? Ó, o primeiro ali, né? Abelha. E esse? Leão. Então, eu pedia para a criança falar o nome do animal. Porque quando eles faziam isso, eu pude avaliar algumas coisas. Sabe o que, prof? O que, prof? Eu tive uma aluna que ela não conseguiu, ela não soube nomear os animais. E isso, professores, ó, que a professora Viviane está falando, é algo muito interessante. Por quê, professores? Esse é um caso de uma criança que a gente tem que ficar alerta, um olhar alerta da professora. Por quê? Porque uma criança que está lá no primeiro ano, que não consegue nomear um animal, é uma criança que provavelmente tem um déficit cognitivo acentuado. Sim. É uma criança que a professora tem que começar a ter um olhar especial. Que é uma criança que provavelmente precisará, aí sim, de uma avaliação futura, mais esmiuçada de um profissional da área, né, Prof. Vivi? Com certeza. Segunda coisa, é a dificuldade na fala. Então, ali, ó, que animal é esse? Elefante. Que animal é esse? Gainha. Zacaré. Fonemas. Sabe? Eão. Então, abelha. Então, essa dificuldade de fala, de pronúncia, que às vezes vem de casa, né? Mas provavelmente vocês perceberam que ali a Maria Liz, por mais que ela está presa no realismo nominal, né, professora Viviane, você percebeu no vídeo? Sim, eu vi. Como ela tem a dicção, ela possui uma ótima. Sim. Então, Porque assim, porque é estimulada. Então, é nesse sentido, professores, que a gente já pode ir avaliando a criança. Ela tem um processamento auditivo, como eu trabalhei lá no segundo vídeo com vocês, muito bem colocado, muito bem trabalhado, do processamento auditivo. A criança foi bem estimulada, ela está sendo bem estimulada, ela tem um processamento auditivo íntegro, ela compreende o que a gente pergunta, ela responde à altura, na compreensão do que a gente está fazendo. Então, olha como o nosso papel é fundamental nessa percepção, né, professora Vivi? E ali, nesse momento que a gente tem que observar, se a criança tem alguma dificuldade no processamento auditivo, é lá no primeiro ano que nós temos que fazer o encaminhamento. Exatamente. Se a criança tem uma dificuldade na fala, né, ali na pronúncia, na dicção, talvez vai interferir na hora da escrita, né? Provavelmente. Vai interferir, com certeza, né? Com certeza, né, Prof. Vivi? Então, primeiro momento, a criança me falava o nome do animal. Segundo momento, então, aqui tem a abelha, você falou que tem a abelha e tem o leão. Qual é a palavra maior? Então, essa aqui, por exemplo, né, a criança circulou a abelha. Você acha que a abelha é maior? Sim. Eu podia parar aí. Sim, ela me falou que é a abelha. Tá bom, mas por quê? Por quê? Eu perguntava por quê. Porque a justificativa, a que ia te dar o feedback se ela sabia ou não. Se ela sabia ou não. Por que é a abelha? Então, aquela criança que já saiu do realismo nominal, ela me falava assim, porque, ó, prof, ó, abelha. Tem 3 pedacinhos. 3 pedacinhos. E o leão? Leão, tem só 2. Então a abelha é maior que leão. A palavra abelha é maior que leão. Muito ela bem. está pensando, ela já saiu do significado e já foi para o significante. Muito bem. Muito bem. Mas teve casos que aconteceu assim, ó. Olha ali, ó. Qual animal é esse? Elefante. E o outro? Peixe. Qual é a palavra maior? Elefante ou peixe? É o elefante. Muito bem. Por quê? Porque o elefante é grande. Ele não pensou na palavra, Não. ele pensou no ser. Ou porque tem Porque a tromba grande, né? Ou então... Lhe deu respostas pensando no ser, no significante, não no significado que é a palavra. Isso. Qual foi o outro exemplo ali? Por exemplo, o leão, né? Em vez de falar abelha, falou o leão. Ele circulava o leão, que achava que era a palavra Palavra maior. Por
quê? Porque é o rei da floresta. Porque tem azul grande, ou porque ele é feroz, bravo. Então, ou assim, eles me falavam assim, qual é a palavra maior? Não sei. Mas pensa com a prof, ó, é elefante ou peixe? Não sei. Então, essa criança, né, Prof. Vive aqui, por exemplo, que fez essa atividade, a gente não colocou o nome da criança porque é por ética, né? É lógico que a gente não estaria nomeando a criança. Ela está presa no realismo nominal, porque ela circulou toda. Então, vocês perceberam que a professora Viviane fez essa atividade, uma avaliação auditiva que lhe deu um monte de interpretações, que lhe deu um monte de subsídio para identificar em que processo que a sua criança está. Então, a criança está lá presa no realismo nominal, essa criança precisa ser trabalhada muito urgentemente para sair. É uma criança que vai estar lá na garratucha, ela está lá no pré-silábico, é uma criança que ela não vai se alfabetizar. Então, eu tenho que fazer vou ter que fazer um trabalho urgente. Ela não pensa em palavras. Aí, prof, eu não parei aí. Essa foi a primeira semana com essa atividade, né? Então, foi de sondagem individual, né? Quando eu chamei todos eles, eu trabalhei com todos eles, foi para a próxima semana. E, se eu não me engano, foi comecinho de março, né? Aí eu fiz no coletivo. Eu fiz a retomada. Porque não adianta só eu fazer o diagnóstico e não trabalhar em cima. Com certeza. Não fazer evolutiva para a criança, né? Com certeza. Então, eu fiz a retomada. Então, eles vamos lá. perceberem. Entreguei uma atividade para cada aluno, todo mundo aqui com a professora, vamos juntos aqui comigo. O que vocês acham? Eu tenho lá no quadro, né? Colocando a figurinha do animal no quadro. Eu tenho a abelha e tenho o leão. Qual palavra é maior? Daí era aquela discussão na sala. Imagina. Né? Uns diziam que era abelha, uns diziam que era leão. Não, mas vamos tirar dúvida então. Como que a gente faz? Aí, aqueles que estão no realismo nominal não sabiam de responder. E os que já saíram do realismo nominal, na hora. É a abelha, professora, porque ó, a abelha. Viu que legal? Aí, então vamos lá. Ó, então a abelha tem 3 pedacinhos. Faz aí no teu caderno, né? Faz 3 círculos, 3 bolinhas, né? Um pro A, um pro B e um pro H. Então, no primeiro círculo, o que eu falei? Falei A. Então pega o A. Daí com o alfabeto móvel, né? Construir a palavra. Ai, que maravilha. Daí a gente fez a construção da palavra, né? Depois o B. E o terceiro pedacinho, B. O B, né? E o terceiro, o Lhá. Porque no primeiro momento se trabalha a sílaba, depois nós vamos dar ênfase no fonema. Não era fonema, não era sílaba. Era a construção da palavra nesse primeiro momento. Era a palavra maior, né? Prof. Vivi, que era a primeira hierarquia. A gente não está trabalhando nesse primeiro momento questão de sílaba, questão de fonema. Estamos trabalhando o quê? Questão de significados da palavra, tirar a criança do significado, passar ela para o significado, compreender palavra, né? Aí você me pergunta, mas só essa atividade é suficiente? Não é suficiente. Não. Tem alunos que precisam de muito mais estimulação. Eu iria fazer muitas outras atividades, porém, veio a pandemia, né? Mas o interessante seria fazer muitas outras atividades. Com certeza, né, professor? Né? Com certeza. Então, assim, professores, essa nossa conversa com a Vivi provavelmente ia durar 1 hora, 2, 3, assim. O meu objetivo central foi trazê-la para estar discutindo com vocês essa questão, para mostrar para vocês que é possível estarmos fazendo esse trabalho, né, Vivi? E a gente viu um desenvolvimento nos nossos alunos. Pena que a gente não teve, nós estávamos fazendo todo um acompanhamento, inclusive a gente estava fazendo um caderno de avaliações de entrada mensal, né, com as turmas de primeiro, segundos e terceiros anos, no qual todos os meses, né, estaríamos fazendo avaliações e depois a gente estaríamos colocando em gráficos, né, para detectarmos essa evolução dos alunos, mas infelizmente, né, então a gente não conseguiu fazer isso. Mas nesse pequeno tempo, a gente já viu como a evolução dos alunos ocorreu, né, Prof. Vivi? E a Vivi, ela está em sala de aula.
Eu estou trabalhando a consciência fonológica na parte teórica, né? Na teoria, junto com elas, mas elas estão colocando a mão na massa. E se elas dizem que é possível colocar a mão na massa e que o pão vai dar certo, ele vai crescer e vai dar um sabor especial lá no final, gente, é isso que eu quero que vocês compreendam. A consciência fonológica, no primeiro momento, né, Vivi, parece mas depois... Abstrato, parece fora de alcance, a gente não consegue visualizar direito. Aham. Né? Mas você vai lendo, estudando, você tem que E ó, entender a o Vivi, assunto. ó, eu posso dizer de carteirinha, a Vivi é uma, assim, muito atuante. Ela já comprou o livro, aquele que eu falei para vocês, que é a Bíblia do Alfabetizador, ela já comprou. As outras meninas também já adquiriram cursos da Carla Silva, a gente já adquiriu os cursos, e-book de atividades da consciência fonológica. Então, assim, professores, que nem eu já falei para vocês, não é no primeiro momento. Lá no começo a gente fez aquela mistureba, né? Mas agora a gente está começando a desenvolver um trabalho com significativo, com significância, mais consciente, com mais clareza, né, Vivi? E assim, do que a gente percebeu um pouco tempo, né, que a gente trabalhou no passado e no começo desse ano, eu falo de propriedade. Por mim e as minhas colegas, que elas, né, a gente conversa muito, dá resultado. A gente sentiu na prática com quem? Com os alunos que tinham mais dificuldade. Esse é o público-alvo. Porque é eles que precisam de muito mais ajuda. Porque os outros, né, Vivi, vão aprender de qualquer forma. Os outros vão se beneficiar com certeza, porque vai melhorar a interpretação. Mais rápido, eles vão se apropriar ainda mais rápido. A questão ortográfica lá na frente, né? Aham. Mas aqueles que vão ficando, não se alfabetizam no primeiro, no segundo, no terceiro. Gente, eu tenho dó, gente. Eu acho injusto isso. Uhum. Sabe? Claro, a gente não sabia antes como fazer. Claro. Mas agora a gente descobriu um caminho. Um caminho. Não é? A consciência fonológica, eu já falei aqui nas outras videoaulas, que para mim hoje ela é um direcionamento, é um caminho. É um caminho. Não me vejo, né? Mas então, professores, um abraço a vocês. Até a nossa próxima aula. E muito obrigada, Prof. Eu que Vivi, agradeço. por aceitar o meu convite Eu de que estar agradeço. aqui, contribuindo, assim, belissimamente com as suas palavras. Muito obrigada, minha amiga e parceira. Eu que agradeço a tanto apoio, a toda a colaboração de tanto tempo ali na escola, né? Tudo que a gente precisa. E se não fosse por você, a gente não tinha descoberto a consciência fonológica, né? E eu sei que nessa na nossa escola a gente está fazendo, né? Começando a plantar uma sementinha, né? Sementinhas, né? Em outras escolas também, né? Que a gente sabe. E a gente agradece muito por você. Nossa, está fazendo uma contribuição enorme para a alfabetização do município. Obrigada. Um abraço.